Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Rap Confra. Dessa vez a gente vai conversar sobre a estética na arte e para isso estou aqui eu e a Rosana da Confraria Literária e os nossos convidados Antônio Arruda e Ivan Martucci Forneron. Muito certo? bem. Eles são autores, além de educadores. Gente, peraí que eu vou até ler. Tem muita coisa aqui que eles são. O Antônio é escritor, roteirista, educador. O Ivan também, né? Escritor, educador, doutor em letras, dramaturgo, tudo isso. Bom, vamos ouvi-los. Sejam muito bem-vindos. E esses dois livros aqui, este aqui é o do Ivan. No final, a gente vai fazer uma propagandinha, ele está lançando agora. E aqui, vocês já conhecem também o Corte que Desafia a Lâmina, do Antônio. Depois eles vão falar um pouquinho do livro e, aliás, queremos saber como é que a estética faz parte, né, do trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindos, vamos começar? Obrigado, Rejane, obrigado, Rosana. Prazer, Ivan, te conhecer. Prazer. Vamos lá, conversar um pouquinho, bater um Sim. papo. Afinal, o que é a estética? O que vocês acham, né? Quando a gente fala bem de estética, né? Tá falando só do belo, tá falando do quê? Complexo. Eu estava conversando antes da gente começar, estava aqui com o Ivan e com a Rejane, e aí quando a Rejane passou, né, a pauta, a ideia, fui eu lá para a estante ir atrás de Platão, de Aristóteles, de Barthes, de Nietzsche, de Adorno, de Walter Benjamin, aí fuça aqui, fuça ali, resgata, etc. Aí eu parei comigo mesmo e falei assim, mas peraí, por que eu estou voltando para esses nomes? O que eu quero com isso? O que eu quero resgatar? O que eu quero retomar? E aí eu estava comentando, né, com o Ivan, eu falei, me veio uma sensação de, a estética, ela surgiu na sua vida em momentos que você foi arrebatado, que você passou por um sentimento de assombro diante de uma música, diante de uma obra de arte, diante de um filme, diante de uma peça de teatro. E aí, para além desses escritores que são muito importantes para definir um lugar da estética na história da arte, ainda que eles falem de um lado bem particular, branco europeu, e depois a gente pode problematizar isso, que eu acho importante, mas me veio muito isso, o quanto a estética é aquilo que faz com que a gente entre em contato com uma obra de arte, seja tocado por ela, seja arrebatado por ela, seja a nossa alma entra num estado de suspensão, né? A gente fica um tempo em suspensão e fala, algo aconteceu diante desse objeto, assim. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, o quanto a estética inevitavelmente está ligada a esse assombro que ela causa em quem recebe, em quem absorve, em quem toca a obra de arte. Aí deixei todos os livros de lado, deixei-os lá, não que não sejam importantes, são muito importantes. Mas eu falei, quer saber? Não, para. Quais situações na minha vida em que eu fui arrebatado, em que eu fui tocado, em que eu fui tomado por essa suspensão por causa da estética de alguma obra, né? Fiquei pensando nisso, assim, sabe? Eu também. Claro, é inevitável quando a gente se propõe a discutir temas desse tipo, né? Não pensar naqueles que também se debruçaram sobre a questão. Sim. E é claro que a nossa cultura, né, é uma cultura ocidental, enfim, com uma proeminência da cultura, da chamada cultura grega, né, que é um dos primeiros povos a pensar sistematicamente nisso, né? Quando a gente fala da palavra estética, eu não sei se todo mundo está de acordo, né, mas ela tem tantas considerações, tantos estudos acerca dela, que talvez a gente perca. Você já falou duas palavras que para mim substituem perfeitamente a palavra estética, né? A primeira delas foi sensação. Sim. Né, ou sentimento. Sim. Porque eu tive um professor de grego que me dizia que a palavra estética é um beliscão, né? Algo que te livra da indiferença. Essa experiência de você constatar o assombro, uma experiência com a qual você dialoga e permanece na tua memória para sempre. Seja a beleza de um corpo físico que você viu, seja uma música. Eu tenho muito isso com as músicas, né, com as canções. E por meio delas eu consigo recuperar todo um
uma memória, né? Ou seja, toca todos os nossos sentidos, né? Sim. E emoções, né, também. É uma linguagem que se conecta direto com os nossos Exatamente. outros sentidos, né? Porque a gente tem uma razão, né? Aquela coisa lógica, né? De construir coisas e tudo mais. Mas existe uma outra forma de conhecimento, que é a apreensão dos sentidos, experimentar o mundo de uma forma que a razão é uma outra forma de saber. E essa outra forma de saber, ela é tão poderosa, se não for mais poderosa, porque ela é convincente. E ela nega a razão, nega outros poderes instituídos, tanto assim que ela foi estudada como meio de controle. Nós vamos nos ocupar disso, já pensavam esses gregos antigos, né? Vamos colocar ordem nisso, que parece ser caos, parece ser fúria, o que é o sentimento, né? Então você tem uma larga tradição desses estudos, mas se a gente pensar nessa aesthesis, né? Que é a palavra sensação, a gente pode dizer isso, né? É o sentir como sentidos. Enfim, agora, claro que esses teóricos nos interessam na medida em que eles também pensaram sobre isso. Mas eles pensaram também dentro de um tempo, de um espaço que ele é muito particular, né? Que não é o nosso. Né? A gente não vai seguir com a estética do Hegel, por exemplo, os cadernos de estética que ele escreve. Ele fala, para ele a ideia da estética é que nós temos um pensamento que nos aproxima de Deus, a divindade é o pensamento, e a gente, por meio desse pensamento, o objetivo disso tudo é desvendar essa natureza. Então ele diz que o pensamento humano ele é superior a toda a natureza, né? E o pensamento tem por objetivo, a estética, o pensamento, a filosofia, melhor dita, tem por objetivo desvendar o absoluto, e o absoluto é Deus. Ponto. Então é isso. Quer dizer, é um homem se eu não me engano, ele é de 1770, 1825, 30. Enfim, é um homem do século XVIII. Né? Quer dizer, pensou sobre isso. E antes dele, outros pensaram sobre isso. Muitos pensaram sobre isso. Né? Antes e depois, Exato. Muitos se debruçaram sobre isso. Talvez, Antônio, se esse fosse um curso de filosofia, a gente teria... Eu não sou filósofo, nem me sinto habilitado a entrar nisso. Né? Zero habilitado. Muito séria, né? Então, agora, a gente tem que pensar nessa... E aí eu fiquei pensando, né? Como trazer a estética, então... De que forma? Para que todo mundo compreenda e para que eu compreenda também. Perfeito. Porque eu preciso compreender, eu preciso estar convencido disso. Aí eu fiquei pensando, a gente concebe uma série de ideias, uma série de atividades, uma série de projetos, né? Por que a gente gosta? Vamos pensar em coisas que nós gostamos. Vamos pensar nas canções, ou de pinturas, ou esculturas. Por que alguns artistas, na nossa concepção, né? Aí nós temos também gostos diferentes, né? Por que alguns acabam realizando algo que nos atrai mais, que nos seduz que te mais, toca, né? que nos tocam mais. Aí eu fiquei pensando o importante, e aí pensando como autor, né? Como poeta, como escritor, eu fico pensando, as pessoas têm ideias incríveis, todo mundo tem ideias incríveis. E toda a vida daria um livro, né? Então eu fiquei pensando, o que difere então isso tudo? Porque alguns conseguem nos encantar, nos seduzir, nos convencer, nos maravilhar, né? Nos assombrar. E essa palavra é ótima, né? maravilhamento. Maravilhamento. A estética nos e coloca outros no estado não. de maravilhamento. E outros não. E aí eu cheguei nessa ideia, a estética, portanto, pra gente, é uma provocação, né? A estética, portanto, ela é o como. Como fazer. Né? Como fazer. O como fazer. O lugar que a arte ocupa num tempo, num espaço. Exato. O quanto ela desperta no outro sensações. Não tem como falar em estética sem falar em sensação, sem falar em percepção. É percepção, né? Daí exatamente. o tensionamento nisso. Seja boa ou seja ruim, seja né? boa ou seja isso ruim. que eu ia falar, porque quando você fala do maravilhamento, eu fico pensando também do estranhamento. Sim. Que também move, que também né, te causa algo ali, né? Quando causa também estranhamento. O que isso quer dizer, né? O que isso tá me despertando, né? Todo artista, ele tá ligado ao tempo em que ele vive, né? Exato. Então, por estar ligado ao tempo em que ele vive, ele vai dialogar com esse tempo. Sim. Ele vai estranhar esse tempo, ele vai se incomodar com esse tempo, ele vai se encantar com esse tempo. Sim. Então, a obra de arte, ela surge como uma maneira de pensar, sentir e vivenciar o tempo presente. Expressar, né? E se expressar. Né? Então, eu acho que isso que o Ivan trouxe, né? A razão, né? Sei lá, quando o Nietzsche ele vai falar sobre a estética,
né? Que ele faz ele estabelece uma relação entre o apolíneo e o dionisíaco. Exato. Ele resgata isso, né? A questão da forma, né? Do contorno, da razão, mas em tensionamento constante com aquilo que é dionisíaco, né? Que é da ordem da fruição, do prazer, do êxtase, né? Então é um irracional. É isso. Né? Como dar discurso a essas forças poderosas que nos governam. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa racional, eu casei, tive filhos, eu pago impostos, eu trabalho, sim, até que uma paixão acabe com tudo isso. Até que uma paixão acabe com tudo isso. Não é? E como você lida com... E é essa a grandeza desses elementos, dessas forças vitais que estão aí na vida. Não só o amor, mas também a paixão, mas também o ódio, né? O desejo. Eu estava lembrando, a partir da pauta que a Regiane encaminhou, essa ideia de como é que nós encaminhamos as coisas, como é que nós construímos as coisas. Aí construímos a ideia do como, né? E eu me lembrei de uma... Eu cito isso sempre que eu posso, porque eu acho a habilidade do artista, né, em transfigurar num outro entendimento de algo que não tem um consenso. Eu fui numa exposição de uma grande escultora, Louise Bourgeois, e ela tem... O Itaú Cultural tem uma aranha dela gigante. Tem, gigantesca. Enorme. Belíssima. E o Tomiotaki, o Ishiko Tomiotaki, fez uma exposição já há alguns anos, das obras dela e tudo mais. Ela é francesa, né, ficou radicada em Nova York, acho que ela morreu em Nova York. E eu conhecia o trabalho dela por meio da Denise Stoklos, que é uma grande atriz. Grande atriz, maravilhosa. E durante os espetáculos da Denise Stoklos, aquela coisa do corpo, né? Aquela força, aquele discurso dela. Ela teve uma ocasião que a Louise Bourgeois estava viva ainda, ela liga, no meio da peça dela, ela liga para a Louise Bourgeois, né, que estava em Nova York, e pior, a Louise Bourgeois atende. Mentira. Pensa, um diálogo. Uma loucura era aquilo. Bom, e eu fui ver, por meio da Denise Stoklos, eu falei, quem é a Louise Bourgeois? Eu não conhecia. Isso faz alguns anos já, né? Mais de uns 15 anos. E teve essa exposição no Tomiotaki, no Instituto, lá em Pinheiros, e eu me deparei com uma escultura que tinha seios, pênis, garras de bichos, braços masculinos e femininos, um pescoço, mas que não tinha cabeça. Você não sabia se era humano, se era animal, você não conseguia identificar. Veias. Era ao mesmo tempo estranhíssimo, que você falou de estranhamento, né? Era estranhíssimo, era forte, era belo, era um negócio, era assustador, mas era lindamente assustador. Era incômodo. Aí eu falei, o que será que é isso? E eu atraído por aquilo, né? E aí fui ver a plaquinha, era enorme, ela tinha acho que 1,80 m, e estava em cima de um pedestal essa escultura. Era meio mais imponente assim, né? Um homem, uma mulher, um bicho, ele tinha todos os elementos, né? Aí e a fúria, a força das veias, as garras. Aí via a plaquinha que estava no pé da escultura, Le Désir, o desejo. Olha. Aí eu falei, não pode falar palavrão aqui, né? Quase que eu falo. Veio o desejo de, mas você falou, é melhor não falar. Veio o PQP. PQP. Eu falei, o desejo é essa coisa monstruosa. É isso, né? E ele nos governa. E não estou falando aqui de corpo, de sexo, também isso. Mas estou falando da fome, da sede, da maneira como você se transforma naquilo. Exatamente aquilo. O desejo é aquela figura que não é homem, que não é mulher, que não é bicho, mas também é homem, mas também é mulher, mas também é bicho. Então, aí vamos pensar na estética da Louise Bourgeois. Como construir o desejo, porque ela é uma escultora, ela está preocupada na forma aquilo. Porque a gente não pode ficar só nas ideias. Não pode ficar nas ideias. A gente precisa materializar isso. Exatamente. Né? E ao materializar uma coisa, você fechou a porta para todas as outras. Né? É aquela. E tem que se haver com aquilo. Então, dentro do seu tempo, né, dentro da circunstância que coube a ela viver, ela entendeu o desejo a partir dessa coisa monstruosa, física, que é humana, mas que está presente em todas as criaturas que a nossa imagem possa conceber. Então, essa estética, vamos colocar monstruosa, por encontrar outro termo, que causa estranhamento, é a maneira pela qual a gente visualiza o desejo. Né? Aí vem a pergunta, se o desejo tivesse uma cara, um corpo, ele seria isso. E aí a pergunta para vocês, né? E o amor, e a fome, e a sede, e o ódio, o que é a beleza, né? Porque a gente falando de estética, falando de beleza, tem conceito de beleza, ele é objetivo, é subjetivo, enfim, eu gosto como esse conceito do belo, né, que está diretamente ligado à estética, como ele se desdobra ao longo da história. Muito. Se a gente pensar no Horácio, né, que também é um outro grande poeta, né,
romano, né, esse período da língua latina, digamos assim, ele tem uma arte poética famosíssima, né, Horácio? E a um determinado momento ele estabelece ali o seguinte: ele, claro, está dialogando com os antigos, com os outros mais antigos do que ele, né, com gregos e tudo mais. O que é a beleza? Né? Ele chega eu gosto desses antigos porque eles têm uma definição exata para coisas amplas. Tem a precisão da palavra. Então ele diz o seguinte: a beleza é a justa proporção das formas. Ou seja, ele vai resgatar uma noção, traz em outras palavras, uma noção que é muito cara aos outros povos da antiguidade. Beleza é equilíbrio. Sim. Você é orelhudo, então você tem que ser narigudo, tem que ter mão grande, tem que ter o pé grande. Você não pode ter desequilíbrio. As proporções. A beleza não é se você é branco, se você é preto, se você é gordo, se você é magro. A mulher dos renascentistas é mulher carnuda, cadeiruda. Sim. Né? É isso. Sim. Hoje, se eles olhassem as modelos de hoje, essa gente está doente cadavérica. Isso daí não é beleza, isso daí é fim da vida, estão doentes. Né? Então, me encanta como esses padrões, ou essa ideia do belo, vai se transformando ao longo da história, porque ela revela a própria história. Revela a própria história. Né? E aí, sei lá, eu gosto muito do barroco. É maravilhoso. Eu amo barroco, né? E aí você tem no barroco belos horrendos. Você começa a ter uma percepção da beleza ligada àquilo que também remete ao horror. Né? Então, o que é o belos horrendos no barroco? É justamente esse momento em que você é arrebatado por um belo, né? Mas que é da ordem do estranhamento. Né? E aí você estava falando sobre o como, né, Iva? Eu também lembrei de uma experiência. Em 2001, teve uma grande exposição em São Paulo chamada Parade. Que reuniu artistas, uma exposição feita junto com o Museu Pompidou, de Paris, e que fez um resgate da arte desde 1901 a 2001. E eu lembro que eu estava andando pela exposição, andando, e eu tenho algumas questões assim com instalações, não me tocam muito, não me arrebatam muito. Tem um texto explicando o que é a instalação, então tenho... entendi. E estava passando por algumas instalações. A pessoa para e amarra o tênis ali, acha que você é uma instalação. Já acha até que você é uma instalação. E aí eu estava passando por uma daquelas instalações que não me atraem tanto, e aí eu vi num canto um quadro, e eu fui imediatamente sugado por aquela tela. E eu fui até ela, e ali tinha a aura daquele quadro, e aí a gente volta para o Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, o quanto, enfim, esse ensaio ele daria discussão para muitas coisas, mas eu fui tocado pela aura daquele quadro. Eu tinha 21 anos de idade, então eu não me lembro exatamente qual pintor era. Na minha cabeça eu tenho a sensação de que era ou o Picasso ou era o Braque, sei lá quem era, mas o fato é que eu fiquei em estado de suspensão por um tempo, me esqueci imediatamente daquelas instalações pelas quais eu passei, e eu falei, ok, tem o seu espaço, tem quem goste, tem quem se toque, e tudo certo, sem dúvida. Mas eu nunca me esqueço dessa experiência, de ter sido chamado por aquele quadro e ter ficado diante dele. Não era uma beleza de proporções, não era uma beleza de direito, esquerdo, positivo, negativo, não era essa beleza grega, clássica, que é muito tocante também, há coisas belíssimas. Mas aí eu nunca me esqueço dessa sensação de estar diante daquela obra e falar, caraca, tem algo aqui, né? Então, e aí volta para o como, né? Sim. Como aquele pintor, ao escolher as cores, as pinceladas, o movimento do quadro, como ele conseguiu expressar aquilo que ele desejou expressar. É expressão. É expressão. A gente está criando texto e definindo estética, né? A gente falou da sensação, da percepção. Da percepção, né? Agora você utilizou você falou coisa agora. Eu falei... Não lembro o que eu falei. Eu sei que eu falei um pouco mal Expressão. Então, para a gente pensar, por exemplo, né, todas essas questões, se a estética não é fortíssima no nosso cotidiano, sempre foi, né? Como a gente apreende as coisas. Porque é como se o mundo nos interpelasse de alguma forma, e a gente tem que dar essa interpelação de tal forma,
como esse contato teu com o quadro, que você se sente na obrigação de dar uma resposta a essa interpelação que o mundo te dá. E aí reside essa ideia de você pensar como a gente constrói um entendimento para as coisas que nos tocam, nos afligem, nos maravilham, né? Se a gente for pensar saudade, né? Todo mundo sente saudade, mas como eu comunico a saudade? Aí sempre quando eu penso nisso, me lembra uma música do Chico Buarque que chama Pedaço de Mim. Maravilhoso. Que ele diz, a um certo momento, olha que... A gente não sabe o que é saudade, cada um tem uma leitura do que é saudade. Mas ele coloca assim na canção, aí a estética, a escolha dele, a construção, a expressão dele para tratar a saudade, ele diz, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Belíssimo. Isso é um negócio pavoroso, eu nunca esqueci disso. É pavoroso. Isso não é bonito, mas é terrível, é tragicamente belo. Mas é tão forte, porque o artista vai lá e constrói um lugar para aquilo e você fica com essa imagem. A saudade é algo terrível, é arrumar o quarto de um ausente morto. Aí você imagina a mãe ou o pai ali arrumando o quarto de um filho que já morreu, né? Isso é a coisa mais pungente que a gente possa imaginar. E isso fica, até que apareça um outro artista e dê uma nova concepção. Exatamente. Né? Exatamente. O Camões falava que o amor é fogo que arde sem se ver, é uma construção bonita. É dor que é ferida que dói e não se sente, né? Ou seja, ele é e não é. Porque o amor é isso mesmo. Como uma coisa pode ser e não ser? O amor é contraditório, ora pois. Posso dar um exemplo que talvez eu gere a revolta em algumas pessoas que vão ouvir e qualquer coisa depois corta isso. Mas eu acho que é um exemplo... Momento da edição, já antecipado. Momento da edição. Mas falando em como... E pegando o gancho de Chico Buarque, Beatriz. Belíssima. Meu Deus do céu. Na voz de Milton Nascimento, aquilo absurdo. É divino. É divino. Na voz de Mônica Salmazo, que é uma outra grande intérprete. Maravilhosa. E aí eu vou falar, porque eu acho que é um exemplo... E eu costumava dar esse exemplo em sala de aula, quando eu estava falando para os alunos do como, né? E tem aquele trecho que me ensina a não andar com os pés no chão. Chão, gente, baixo. Né? Me ensina a não andar com os pés no chão. É melhor eu não falar da cantora. Vamos poupá-la. Eu já estou ansiosa já sei aqui. quem é. Uma cantora conhecidíssima gravou Beatriz. E aí eu ouvi. Me ensina a não andar com os pés no chão. Eita. Eu falei, não é possível. Não é possível. Então, assim, isso é da ordem da estética. Sim. Assim, como que você pega uma música como Beatriz, um verso como esse, que caminha, me ensina a não andar com os pés no chão. Porque na contramão, no oposto disso, tem a ideia do céu. No céu. Exatamente. Porque a ideia é lidar com as alturas. É lidar com as alturas. E neste momento, a palavra é chão. A melodia está no chão. E aí... É incrível como vai caindo, né? Que exemplo ótimo. É maravilhoso. Me ensina, não anda com os pés no chão. Olha aí outro exemplo de estética, né? Outro exemplo. O baixo que o Milton dá no chão. Pois é, na interpretação de uma música. Gente, então assim, como que você pega uma música como essa? E aí tem a sensibilidade do artista... E não mencionaria o nome da cantora. Tá bom. Não precisa. Não precisa. Mas, quando eu ouvi essa versão... Que é muito boa, por sinal. Ela é muito boa. Não, ela é muito boa. Ela é boa. Ela é ok. É que falar do Milton, né? Falar do Milton é covardia. Mônica Salmazo, maravilhosa, gravando Beatriz. O Milton é covardia. É covardia. Não tem voz pra ele. Não tem voz pra ele, né? Aí a Mônica Salmazo, eu acho que a interpretação que ela fez de Beatriz é primorosa. Ela captou. Mas voltando à estética, ao fazer essa interpretação de Beatriz, essa cantora desconsiderou elementos formais, elementos estruturais, elementos semânticos, elementos genialmente construídos pelo Chico Buarque. Intencionalidade também, né? Intencionalidade. Essa é outra palavra importantíssima, Rosana. Então eu volto para o como do Ivan. Chico, quando escreveu Beatriz, ele teve a intencionalidade de, nesses versos e neste momento, levar o ouvinte para este lugar e não para um chão cantado oitavas acima. E
Então eu usava esse exemplo em sala de aula. Muito complexo. E eu falava, gente, olha o que essa pessoa fez com essa música. Vamos pensar. Porque é muito complexo isso que o Antônio traz, porque Beatriz é uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Isso pertence ao circo místico, né? Aquele espetáculo que eles fizeram, ele, o Edu Lobo. E ele é uma trapezista. Ele é uma trapezista. Só que além de ser trapezista, ele é a Beatriz do Dante também. Vai indo pelos círculos do céu, né? Os céus, digamos assim. Não tem, acho que um episódio do Rap Confra que a gente não fale de Dante. Não é? Sem querer, uma pitadinha, a gente vai ter que fazer um sobre... Tem que fazer esse programa Rap Confra Dante. Não é possível. Porque, olha... Não, é porque são leitores e estão dialogando com heranças e tradições, né? E tudo isso incorporado ali no circo, numa trapezista, onde você vê a queda humana da beleza por aquilo, porque você cai. Quando você vê a beleza, né? E ela tá por um triz, né? Cai e não cai, né? Então, como é perigoso a gente ser feliz. É perigosíssimo. É perigosíssimo. E é o próprio movimento da vida. Esse risco, é o que falava Guimarães, viver é muito perigoso. É isso. Né? Vai trapezar, vai cair, vai morrer ou não. Mas vai viver, não importa o fim. A vida é o que importa. Né? Então, isso é tudo muito complexo, né? Como essas escolhas que o indivíduo faz. Sim. Aí você falou de uma outra palavra, né? Aí também mais uma outra definição de estética. A intencionalidade. A intencionalidade. Às vezes, né, Antônio? Rosana trouxe. A Rosana. Né? Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Porque aí entra uma outra coisa que é antiestético. A gente pode discutir o que é antiestético. Sim. A vaidade é uma delas. Vou dar um exemplo que acho que todo mundo conhece. Você está ali cantando uma canção, a canção pede, sei lá, ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Não, mas eu tenho uma voz maravilhosa. Ciranda, cirandinha. Já foi, né? Já acabou. Essa loucura, essa loucura, é a cirandinha, gente. É uma música para criança, é para convocar os indivíduos, mais crianças, enfim, para participar daquilo, uma roda, uma ciranda. Essa tua voz está afastando as crianças, elas acham que é uma coisa, um demônio que te habitou. Assustando. Né? Agora, então, essa intencionalidade, ela também às vezes é desconhecida da pessoa que tem técnica, né? Que tem talento, porque não adianta, né? Tem gente que tem voz linda, vai fazer o quê? Agora tem que educar, tem que estudar. E tem que saber qual é o lugar da obra de arte, né? Você é um instrumento para que aquele deslumbre, aquele maravilhamento alcance as pessoas. Vamos falar de novo do Milton. O Milton é ótimo, porque tem uma canção que é maravilhosa, acho que vocês conhecem, é do Beto Guedes, chama Amor de Índio. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Belíssimo. Isso é um negócio, acontece. A versão do Beto Guedes é uma versão que é maravilhosa, outro grande compositor, é uma versão mais acelerada. Tudo que move é sagrado, e vai nisso, né? O Milton gravou. Na voz dele, aquilo parece um ritual de transcendência. Ele colocou um ritmo mais lento. E na gravação do Milton, a gente assume e conhece muito mais aqueles detalhes das estações que vão se sucedendo na história de um amor que fala do amor da própria vida, da existência. Chega no final da música, você está assim, ó... Né? Você entende? Não que o Beto Guedes não tenha entendido aquilo. Ele é o autor da canção, ele sabe o que ele fez. É que ele também está lá no final dos 60, no começo dos 70, aquele movimento todo hippie, aquelas batidas, é uma outra coisa. O Milton, anos depois, quase 15 anos depois, vai regravar aquilo, ele toma para aquilo falando isso, a música da existência, o ritmo próprio da vida, fala da abelha fazendo mel, o tempo, a percepção do tempo tem que ser essa contemplação. Então a versão dele é uma versão contemplativa. O Beto Guedes, quando ouve aquilo, falou assim, essa música a partir de agora passa a ser dele. Olha aí, tá vendo? A música é dele. Foi o que a Elis Regina fez com muitas das canções que ela gravou. O que a Bethânia faz. O que a Bethânia faz, o que muitos intérpretes fazem. Mas sabe o que você estava falando, e você falou do anti-estético, né? Sim. E estava falando a partir de uma perspectiva da vaidade, mas eu também penso que a gente teve e tem artistas... que dialogam com esse anti-estético, entre muitas aspas, num sentido de subversão. Num sentido de resistência. E eu não posso deixar de falar excelente ponto. de uma estética queer.
Claro. De uma estética LGBTQIA+P, ou de uma estética afrocêntrica. Sim. Que ainda estéticas muito pouco faladas. Sim. E que vão na contramão dessas estéticas quase canônicas, né? E aí de novo eu volto para minha lembrança, eu volto para minha sensação. E eu tenho 2 momentos que para mim foram muito marcantes de arrebatamento com uma estética que eu falava assim, cara, isso é diferente. Tem algo aí que, né? Uma delas foi quando eu vi Querelle, inspirado no livro do Jean Genet, um filme belíssimo. Me tocou pessoalmente, como um homem gay, na época adolescente, me descobrindo. Mas aquela estética, ela tinha algo de subversivo. Sim. Até porque é inspirada no livro Querelle do Jean Genet, que em si é subversivo. Sim. Que em si traz a linguagem que não é aquela linguagem socialmente aceita, que não é aquela linguagem esperada e etc e tal, né? E eu lembro quando eu me deparei com o Ney Matogrosso nos Secos e Molhados. Falei, o que é isso? O que é essa pessoa? Demais, né? Demais. Que corpo é esse? Que voz é essa? O que você faz com esse corpo? Né? O que você faz com esse corpo? Então, quando a gente fala numa estética queer, que foi um termo que nos Estados Unidos pejorativamente era utilizado para se referir às pessoas que tinham aos gays, às lésbicas e etc e tal, como o estranho, o anormal e etc. E a palavra é incorporada pelas poetas, pelos poetas e pelos artistas da comunidade e assumida como um lugar de resistência. Então, se a gente pega a estética queer, ela coloca o corpo num lugar central de subversão. Que corpo é esse que é condenado? Que corpo é esse que é julgado? Que corpo é esse que é colocado de lado? Né? Aí estava comentando do Leonilson, né? Teve uma exposição no ano passado dele no MASP, um artista de Fortaleza, absolutamente genial. Sim. Ele pintava, bordava e fazia poemas nos bordados. Aquele travesseiro famoso de ninguém, né? Maravilhoso. Aquele extraordinário. Né? Então o Leonilson, ele escancara toda a vivência dele como um homem gay. Aí vem o HIV, aí vem a soropositividade. Sim. E ele traz isso como um movimento de resistência, como um movimento de enfrentamento, né? Se a gente pensa numa estética afrocentrada ou afrofuturista, que também ressignifica o corpo preto, sempre objetificado, sempre marginalizado, sempre colocado como violentado, bandido, ladrão, violado, né? E aí você... Um desdobramento múltiplo de escravidões múltiplas. Múltiplas. Né? Isso. Nossa, eu tô achando maravilhoso o que vocês estão falando. Eu fui ontem na Bienal, vocês já foram? Não, ainda não. Retrata exatamente, né? São mais de 400 obras que retrata bem essa questão da resistência. É maravilhoso. Né? Assim, vai fazendo várias provocações que vai causando mesmo... É maravilhoso. Nossa, e muito voltado para afro também. Porque chega um momento em que a estética, ela tá, ainda bem que ela está sempre sendo revisitada. Claro. E ainda bem que ela está sendo revisitada a partir de novos paradigmas. Né? Porque a grandeza dela é isso, né? É isso. Como dar conta do tempo. Como dar conta das coisas que acontecem agora. Sim. A estética ela é determinante em todos eles. Em todos. Você vai pegar um vaso grego, uma ânfora grega, vai pegar uma máscara africana, você vai entender por que aquele objeto foi produzido. Exatamente. E ele sozinho ele revela aquela sociedade inteira, né? Sim. Então a estética é uma questão, é um elemento de poder e de comunicação e de transmissão, de construção do conhecimento ao longo da história em todas as civilizações. Em todas as culturas. E é por isso que ela é objeto de controle. Né? Total. A gente é por isso que existem instituições televisivas e controle estatal ou privado. Existe toda uma ordem, né, social que procura controlá-la, porque ela é reveladora da sociedade. E qual estética é aceita, qual Exatamente. não é aceita, qual que é extirpada, qual que é colocada de lado, né? Em julho eu fui para Salvador e eu conheci um artista, ele já morreu, nunca tinha ouvido falar. Jaime Figura. É absolutamente genial o trabalho dele.
nasceu na Bahia, mas foi criança para Salvador. Tem até um documentário feito sobre ele, procurem, que é maravilhoso, chama Sarcófago. Porque ele morava, se eu não me engano, na Ladeira do Carmo, no Pelourinho, ali no Centro Histórico de Salvador, e ele chamava o lugar onde ele morava e onde ele produzia as artes dele de sarcófago. Tem um momento nesse documentário, e ele teve uma vida muito difícil, né? Um homem preto, pobre, periférico, que enfrentou problemas de saúde no decorrer da vida. E tem um momento desse documentário que é belíssimo, em que ele fala assim, ele está falando com ele mesmo, ele fala assim, isso aqui não é lixo, isso aqui não é lixo, isso aqui é arte. Porque ele pegava o que qualquer pessoa chamaria de lixo, e ele fazia máscaras absolutamente geniais e uma vestimenta, e ele saía pelas ruas de Salvador mascarado, coberto, né, ferro e as capas e aquele andarilho. Tinha toda a performance ali. Era um artista performático que causava incômodo e estranhamento por onde passava. E aí, quando eu conheci o trabalho dele, e também um artista plástico maravilhoso... Como aqueles mantos lindos do Arthur Bispo Rosário. Eu vi a imagem dele, né? E aí, quando eu conheci o trabalho dele, e eu fiquei completamente abismado e assombrado, né? Imediatamente eu pensei assim, né? Eu falei, quantos andarilhos nós vemos no dia a dia, na nossa sociedade, numa situação de pobreza, de mendicância, de abandono e etc e tal. Aí vem um Jaime Figura, não sei o nome dele, e ele não aparecia sem as máscaras, sem as cabeças. Então ele criou uma persona mesmo, né? E aí ele foi para a escultura, ele foi para as artes plásticas, ele era roqueiro e etc e tal. E aí eu saí dessa exposição e falei assim, como a gente não conhece uma pessoa como essa? Né? Tô puxando esse gancho porque assim, quanto de determinada estética é autorizado, para voltar àquilo que você falou. Exatamente. Qual estética que se autoriza? Exatamente. A estética do Jaime Figura não é uma estética autorizada. Ela não é palatável. Ela é um soco no estômago. Ela não é assimilada. Sim, ela não é assimilada. Né? A gente entra numa questão também que é uma crítica, aquela crítica debochada do Champ, né, do urinol, né, daquele mictório, né? A ideia, primeiro, o que é arte? O que é arte? É o que está na galeria? Exatamente. É o que a instituição de poder legitima como tal? Está numa galeria de arte? É arte. É isso. Eu me lembro num dos ensaios do livro do Afonso Romano de Santana, que ele falava de um autor, eu não lembro o nome, eu lembro da cena. A cena é tão forte que o nome do autor apagou. Que era um autor, nesse período das pós-vanguardas, né, aquele desespero de alguns artistas em buscar originalidade, o que falta fazer e tudo mais. Ele convocou a imprensa e pegou uma escada assim gigantesca, né, uma coisa da altura de um poste, assim, 7, 8, 9 metros, imensa a escada, assim, e colocou uma tela no chão. E foi até o alto. E convocou toda a imprensa. Vocês vão ver a maior obra de arte de todas. E ele se atirou de cabeça. Ai, meu Deus. Claro que ele morreu, evidentemente. Sangue, miolos na tela. A obra de arte. Né? Eu não sei o que é pior, se é essa ação ou o fato de que a obra foi vendida por $100 mil. Venderam? A obra foi vendida por $100 mil. Né? É uma loucura. Enfim, então, é isso qual é o espaço, o que é que está legitimado, o que é arte, né? Ainda que hoje a gente tenha, e por conta da difusão toda das redes sociais, a gente pode se interessar por alguma... Eu tenho um pintor que eu acho um desenhista maravilhoso, né? E da arte homoerótica que ele produz, que ele é do Piauí, é Marcelo Regis, mas é Sete Piauí, ele assina. Ele segue eu sigo ele no Instagram. Coisas incríveis, porque ele trabalha com aquarela, com têmpera, mas ele traz toda a própria dimensão do amor, como falava Oscar Wilde, né, o amor que não ousa dizer o nome, e com pessoas comuns, né, com garrafas de cerveja, e ele santifica esse amor. Os homens se amando, eles estão santificados, eles têm auréolas de anjos. E no meio de bichos, de animais que tem um código poético importante. Ele é do Piauí, tem toda aquela fauna, né, do norte e nordeste, né, de gaviões e de serpentes e cactos, né? Então,
é bem provável que ele seria desautorizado, né? Não só pela beleza, porque ele é muito bonito. Antes de mais nada, é que ele é bonito. Mas é pela ousadia. Você entende? Esse cara, não, isso daí não... Daí fere. Fere o quê? Porque aquilo está tratando de amor, né? De desejo. Então, quais são os espaços? Eu não sei se vocês frequentam o Galeria. Ai, gente, dá um alívio, porque vocês estão me falando, eu estou muito lembrando de ontem, porque está muito recente, quando eu fui para a Bienal, assim, dessa democratização mesmo da arte, né? E vários símbolos ali de provocações. Aí vocês estão trazendo, você trouxe agora uma referência que eu nem sei se esse artista tá lá, porque tá me vendo umas imagens assim que eu achei... É incrível o trabalho dele. É incrível. E é simples. Eu não sei agora se... Porque é interracial, é homoerótico, é fauna brasileira, é as bebidas populares, toda tem maço de cigarro, né? Cachaça, cerveja. É o amor cotidiano dos suores, dos corpos. É um negócio lindíssimo. Então tinha uma obra muito em desenhos assim, que são 40 por 40, assim, uma coisa linda. Eu fico pensando na popularização, sabe? Assim, porque tudo isso, ok, mas e a grande massa? Como é que essa estética entra ali? O que é a estética para eles, né? Sim. TikToks e tudo mais, dita, hoje em né? dia, o que dita, né? as regras ali. Se definir o que é arte e o que não é, né? Bom, depois que... não sei o que vocês pensam sobre isso, mas depois daquele quadro da banana... Sei. Foi vendido lá por quanto? Uma loucura isso. 200, 300 mil dólares, sei lá. Uma loucura isso. Aí entra a questão da farsa escancarada como um tapa na nossa cara. Ou seja, o Antônio é um investidor milionário, ele diz o que é arte, o que é arte. Você entende? E eu vou comprar aquele quadro, ele vale $1 milhão e ponto, e eu banco isso daqui. Porque eu banco o processo financista do mundo e acabou. Você entende? Agora, por mais dinheiro e influência que ele tenha, ele não consegue, por exemplo, entrar... Você tocou num ponto, né, Regiane? O que é arte para a população, para o povo, como eles assimilam, né? Eu discuti isso com um amigo muito querido há muitos anos. A gente ia em muitos museus, pinacoteca, em vários lugares. A gente ia toda exposição, coisas da rua, feiras de praça. A gente adorava, continua gostando disso, né? E uma vez a gente saído das exposições, a gente começava a discutir, né? E uma vez veio, do nada, botou a seguinte questão. A gente tinha saído do Museu Lazar Segal, lá na Rua Aberta, na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Tinha um cafezinho gostoso e tal, né? E aí a gente falou assim, bom, vamos cogitar a seguinte possibilidade. Um desses caras que carregam papelão nas carroças pela rua, ele tem que selecionar o lixo. Ele seleciona lixo. O que vai vender e o que não vai vender. Digamos que ele veja um quadro do Lazar Segal, ele veja um quadro... A gente colocou vários artistas. Ele só pode levar um. Olha as coisas que a gente discutia. Qual será que ele vai levar? Qual será que você vai... Que quadro você acha que ele vai levar? Né? Vamos pensar. Se ele encontra esse quadro da banana, de $1 milhão, se ele encontra o Francis Bacon maravilhoso. Ou se ele encontra uma Santa Ceia. O que você acha que ele leva? Né? A Santa Ceia ele ia levar para pôr na casa dele. Enfim, essas categorias da arte, do belo, o que muda a cada tempo, né? Isso que varia e que está na formação do indivíduo. Talvez ele olhe aquela coisa extraordinária que é o Francis Bacon, e ele é extraordinário mesmo. Assim, esse cara está fora de foco. Alguém pegou o trabalho dele e borrou. Alguém foi limpar e borrou o trabalho. Alguém deformou. Olha, assim, fala estragadinho, mas dá para vender ainda. Dá bom quilo aquilo. Né? Vai que alguém gosta. O da banana, provavelmente ele pega, arranca, cheira, sabor e come. Come, é verdade. Né? Boa, E da Santa Ceia, ele fala assim, pô, isso, como a Regiane disse, isso acho que rola de ficar lá em casa ou vender. Ou levar na igreja. Agora eu vou cutucar. Ou ele olha para o Francis Bacon e talvez cria uma identificação. Ou isso, melhor ainda. Com aquele estranhamento, com aquele corpo recortado, com aquele corpo que incomoda. Né? E é muito louco isso, né? Porque como que quem recebe a obra de arte é tocado por ela e por quem? Eu fui tocado por Querelle, eu fui tocado por Ginsberg, eu fui tocado pela literatura
homoafetiva, homoerótica, fui tocado por Pasolini. E veja, Antônio, não é que ele não tenha capacidade de perceber essas coisas, mas quando a gente fala de estética, existe também o acesso, a informação. Eu não posso gostar daquilo. Eu não posso gostar daquilo que eu não conheço. Você entende? Sim. Então, mas eu não tenho dúvida que ele poderia estranhar no que diz respeito à admiração pelo Francis Bacon, se maravilhar. Você falou do Corelli, eu fiquei impressionado quando criança assisti o Decameron do Pasolini. Nossa, é maravilhoso. Eu fiquei enlouquecido com aquilo. Eu também fiquei Primeiro enlouquecido. eu fiquei sem entender. Falei assim, isso está acontecendo? É isso assim. mesmo? É isso mesmo. E tem uma outra coisa, os atores ali, pessoas comuns, porque ele selecionava pessoas do público comum, né? Rapazes, moças que tinham uma certa beleza característica, mas que não eram atores. Sim. E que transformavam o andamento da narrativa, do filme, numa coisa mais crua. E é o que ele queria mesmo. Aproximar. Existe uma verdade cinematográfica, existe uma verdade no relacionamento dos corpos, no humor. Que crueldade, que verdade, que aproximação é essa? E aquilo dava um andamento muito mais próximo do nosso ritmo. Então você ficava assim, isso é cinema, isso não é cinema, isso é teatro, não é teatro. Que isso, né? Isso é poesia. O que é isso? Foi que o Glauber Rocha, de alguma maneira, acho que acessou esse lugar, Sim. né? Na estética que ele cria e no que ele constrói nos filmes dele, né? É absurdo. Sabe que me lembrou muito também, quando me vem estética na cabeça, eu acho que um dos filmes que eu mais vi na vida foi Morte em Veneza, do Visconti. Ele belíssimo. É belíssimo. Belíssimo. E é isso, a estética... Não adianta, a palavra belo em algum momento sai da nossa boca. Claro, sai. Nossa, mas como isso é bonito. Né? E Morte em Veneza também foi tocado pelo viés temático, né? Aquela paixão do Gustav pelo Tadzio, aquela admiração. Porque o Gustav é o protagonista do filme, o que o encanta no Tadzio? A beleza. A beleza. Uma beleza quase, a juventude, uma beleza quase grega. Ele decadente, um compositor decadente, um compositor que está em crise. E a cena final, ela é absolutamente genial. E para mim é uma das cenas... E no filme ele é compositor, mas ele no livro ele é professor acadêmico. Né? E no filme ele é compositor. É compositor, E aí, aquela cena final é maravilhosa, porque o Tadzio, ele tá brincando e depois tem uma luta corporal com outro menino da idade deles. E o Gustav tá ali já prestes a morrer. E antes ele vai numa barbearia e ele põe aquele pó de arroz e pinta o cabelo e a sobrancelha e tal. E aí a maquiagem começa a escorrer. É isso mesmo. Escorrer. O Tadzio vai indo pro mar. Tem o Gustav Mahler, a belíssima sinfonia. Que a Hilda Hilst te amava, o Mahler. Amava. E aí ele vai indo pro mar. E tem uma câmera fotográfica aqui. Aquele infinito, e o Tadzio anda no mar, e não afunda. Então, para mim, essa cena é uma síntese do que pode ser belo, assim. Né? Você tem a juventude do Tadzio, aquela beleza quase grega do Tadzio. Ele é andrógeno, porque aquela beleza andrógena. A beleza é beleza, não é masculina e feminina. Não tem, né? Não tem gênero, ele é né? andrógeno, e ele tá com um maiô listrado de branco e preto, e aí você tem a areia, o mar, o horizonte, aquilo compõe algo que você fala, como... Aí volta pro como alguém conseguiu filmar isso? Como que alguém conseguiu... E aí você citou a escultura da Simone de Beauvoir, né? Sim. O Desejo. Essa cena fala de morte, fala de amor, fala de desejo, fala de perda, fala de eternidade... De engano. A vida me enganou. E a beleza é isso daí. É maravilhoso. E há um momento em que o Gustav, ele tenta alcançar o Tadzio, ele tá decadente já, e ele estica a mão, o Tadzio põe a mão na cintura, vira pro horizonte e estica o braço. Então eles se tocam sem se tocar. Então é uma cena que fala de morte, de amor, de enganação, de desejo, de finitude, de algo que é da ordem da eternidade. Então, quando o Visconti concebeu essa cena, provavelmente, Rosana, ele tinha... numa cena, né? Parece um quadro vivo. Né? Provavelmente ele tinha intencionalidade, só para retomar o que você trouxe. A estética, como construir como? A ideia da beleza.
E alguém morrendo, mas também tendo participado dela, presenciado, e tendo um dia também sendo ela própria, a beleza em nós, a juventude, né? Que também é um outro conceito, né? A gente tem uma ideia da juventude. Veja só o que a gente tem nas redes sociais e o que preside o nosso pensamento contemporâneo, senão a busca pela juventude. Todo mundo quer fazer plástico, botox, e malhar e fica... É um corpo que nós, quer dizer, a sociedade escolheu, colocou no pedestal. Esse é o corpo, isso é uma beleza, né? E os que têm isso são deuses, né? Como o Tardio aí na praia. É uma divindade ali que preside aquele momento, né? É uma divindade. E a gente cultua isso. E os corpos vão mudando ao longo do tempo, né? De beleza, de cor, de língua que falam, de expressão, né? A questão toda, eu acho que me parece, né? E é difícil abordar, né? Mas mostrar ou tentar entender como é que se constrói esse padrão, ou melhor, como é que se comunica isso? Como eu comunico a finitude? Por exemplo, o Chico Buarque não comunicou a saudade dizendo que a mãe arrumando o quarto do filho morto, né? Como eu construo o amor? A estética que me permite fazer isso. Porque o amor tem percepções, para ficar num exemplo, né? Muito distintas. Ao longo da tua vida, você experimenta o amor de várias maneiras. Se você foi amado, o amor é uma maravilha. Agora, se você não foi, o amor é uma desgraça. Né? Enfim, então ele tem percepções ao longo da tua vida e ao longo da história, né? Então pode ser algo grandioso, como pode ser algo venenoso. O Platão investiga isso no Banquete, né? E cada um tem uma versão. E é curioso porque cada um, de acordo, como dizia o Leonardo Boff, né? Cada um fala de acordo de onde os seus pés pisam, né? Um é jovem, fala como jovem. O Fedro, que aparece ali no começo. E de acordo com a sua subjetividade também, né? Um é militar, ele fala como o amor é a disciplina, né? O outro é um médico, e aí ele vai falar como corpo, o amor é o corpo, né? Até chegar o Aristófanes para debochar de tudo, né? Ele é um comediante, e ele fala, não, é que nós, na antiguidade, nós éramos múltiplos, eram os corpos duplos, nós tínhamos 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças. Cabeças bifrontes, e éramos tão ágeis e tão poderosos, esses homens primitivos, que não eram nem homens nem mulheres, porque possuíam em si tanto o sexo masculino como o sexo feminino, e eles começaram a ameaçar a divindade. E Zeus, então, temendo que eles escalassem os céus, lançou um raio poderoso e os dividiu ao meio. A partir de cada um busca a sua metade. É maravilhoso. E sabe o que é extraordinário nessa versão do Aristófanes? Esses corpos eram metade homens, metade mulheres, ou duplamente mulheres ou duplamente homens. Então ele já está pensando numa relação homoerótica lá atrás. Sem censurá-las. Então esses corpos buscam, o masculino busca o seu feminino, o feminino busca o seu masculino, e o feminino busca seu feminino e o masculino busca seu feminino. Então ele é extraordinário nisso. É uma explicação, né? Por que que a gente procura pelo desejo e procura alguém, né? A psicanálise vai fazer uma outra leitura. A psicanálise, o filósofo, o artista, o escultor, o poeta, o compositor precisam disso, da estética, é a forma, é o como eu vou construir aquilo. Né? Eles discutem, a gente está falando de amor há 3, 10 mil anos. Muito tempo. E provavelmente, os cientistas dão um prazo de validade para o planeta de 700 milhões de anos, de acordo, pensando na vida do Sol. O Sol ainda tem 700 milhões de anos. Eu acredito que nesses 700 milhões de anos a gente vai discutir esses assuntos. Ainda, no né? planeta. A ideia de como discuti-los é essa estética. Eu gosto da ideia também da antiestética, né? É interessante. Porque ela tem um elemento político. Exatamente. Que constrói uma outra visão do mundo. Exatamente. Né? As batidas do funk, a moçada do rap. Eu estava lembrando disso, eu não vou lembrar o nome do fotógrafo, mas eu, enfim, numa aula de semiótica que eu dei, eu achei o trabalho dele e ele fotografou o funk carioca. As fotos são excepcionais e o que ele captou da estética do funk, desde aquele paredão da caixa até as cores, as roupas e etc. Então, assim, tem algo, e voltando a falar... E é uma estética predominante, né? Predominante. Porque eles lançam moda, roupa, vestimenta, cor de cabelo, linguagem. Eu acho que o poder, sabe onde se revela o poder? É muito louco. O poder se revela na linguagem. E quem autoriza, gente? Essa é uma questão. Qual estética é aquela que se autoriza? Por quem se autoriza? Por que se autoriza?
Ótimo. A criação de uma estética está ligada ao quanto ela interfere ou não nas estruturas de poder. É isso. Isso é fundamental de ser falado. Isso aconteceu com os artistas de vanguarda, com os pós-vanguarda. Isso aconteceu inúmeras vezes na história. E a gente vive um momento, você volta para o Aristófanes, né? O que é hoje nós termos escritores e escritoras trans? Sim. Né? Quando que em tempos atrás, e não muito atrás, nós conceberíamos, nós não, né? A sociedade, vamos falar assim. Se conceberia que uma escritora trans lançasse um livro chamado Neca, se apropriasse... Sensacional! Maravilha, né? Se apropriasse de uma linguagem que é a linguagem da comunidade LGBTQIA+P, né? O Bajubá ou Pajubá, e materializasse isso num livro. Isso seria impensado, impensável há 2 dias atrás, gente. E ainda é. Ainda é. Né? Então, quando você fala da linguagem, me veio... não li ainda, quero ler. Né? Isso se dá de diferentes formas de linguagem. Você está falando do livro, mas das obras também, porque a gente... Das obras. A velha discussão, né, que entre arte e artesanato, muito da academia desconsidera o artesanato porque não tem a intenção, porque etc. Isso é uma questão social, você sabe? Social e de alcance. Quando a gente fala de arte, artesanato, me parece que, e hoje isso está mais evidente, o artesanato é o artista que teve acesso limitado aos meios de produção. Enquanto que o artista é aquele... Eu estudei escultura um pouquinho, uns 20 anos. Eu parei com isso. A escultura é um lugar de privilégio. É isso que eu ia falar agora. Porque é caríssimo. É verdade. Eu trabalhava, eu ganhava salário mínimo, né? E eu juntava um trocadinho aqui, trocadinho acolá, eu morava com os meus pais e tal. Para comprar uma pedra-sabão, por exemplo, eu gastava aquilo e empenhava mais parte do que eu não tinha recebido ainda. Né? Enfim, e não estou falando, estou falando de pedra-sabão, que é a mais barata. Né? Não estou falando dos mármores, né? O Carrara, na época, acho que era $30 mil o metro cúbico dele. Né? Uma coisa, é caríssimo. Então, assim, você tem o artista do ponto de vista que tem acesso aos meios de produção, seja porque ele tem condições, seja porque ele tem mecenas, seja porque ele tem investimento, uma série de coisas. É como o cinema, é que o cinema hoje está mais popularizado por conta das tecnologias, né? Agora, e o artesanato, que também é a produção de arte, mas feita por aquele artista que tem... Eu comecei a desenhar em papel de pão, né? Em coisas da tipografia do meu pai, papéis que apareciam. Né, com caneta, os chamados materiais ordinários. Vai comprar tinta, óleo para você ver. Vai comprar uma tela. Vai na casa do artista para você ver quanto custa um papel. Papel de algodão de casas francesas, inglesas de 700 anos de tradição. Você simplesmente não compra. Você olha, legal, é bonito, sabe que existe. Você volta para casa, pega carvão, pega bique, pega não sei o quê, e começa a desenvolver. Esse desenvolvimento alternativo da tua luta, da tua força, da tua expressão, é chamado artesanato. E o outro, que tem toda uma configuração social, que é de poder, e tem acesso aos meios de produção, é a arte. Então, isso para mim ficou muito evidente com o passar do tempo, né? Que é justamente uma forma de legitimar. Né? Quem tem acesso aos meios de produção vai querer instituir a sua ordem, a sua regra. Né? E o outro meio que minorizado, né? Não, você é artesão. Né? E só fala isso quem nunca viu escultores ao longo do país, né, sobretudo de máscaras, imagens de santos. Maravilhosas. É verdade. São extraordinários. Maravilhosas. Entende? E que de fato, para usar uma expressão popular, tiram leite de pedra. Tiram. Né? Porque fora isso... Eles são verdadeiros artistas. São grandes artistas. Então, agora, houve essa divisão mesmo, né, ao longo da história, de arte e artesanato, que é completamente equivocada. Completamente equivocada. Né? Na verdade, é uma questão social que se impõe sobre os artistas. É isso mesmo. É isso. Qual é a estética presente nos diversos artesanatos? Muitas. Né? Qual é a intenção por trás de um artesão? A escolha dos materiais, a escolha das cores, do trançado, daquilo que ele intenciona fazer. Né? E aí, você falando dos meios de produção, eu volto para o Jaime Figura. Quando no documentário, aliás, o documentário é do Daniel Lisboa. Sim. Procurem, é
que tem 20 minutinhos, chama Sarcófago. E quando ele fala isso revoltado ali no seu sarcófago, isso não é lixo, isso é arte, as esculturas dele são belíssimas. Claro. Né? Faço ideia. E trazendo, sei lá, também não gosto muito, talvez seja uma opinião não muito popular, mas tem os parangolés do Hélio Oiticica. Nossa. Né? Que marcaram muito, né, o quanto ele bebeu no carnaval, na cultura carioca, e ele criou os parangolés e foi revolucionário na época muito, que ele criou, né, uma arte que convidava o espectador a fazer parte da composição, ali, né, também. inclusive estética dela. Aí voltando a falar daquilo que te toca, não é algo que me toca. Sim. Reconheço o espaço, reconheço o lugar, reconheço a importância dos parangolés do Hélio Oiticica, mas não me toca, não me comove, Sim. não me sensibiliza. Né? Então tem muito isso da subjetividade de quem vê. Sim. Da subjetividade Porque de quem olha. de fato, dialoga com a sua formação. Essa coisa de não... Também. E também com o teu espírito, não adianta, né? O Rego traduz isso por espírito. Né? Eu fui ver uma exposição uma vez na Maria Antônia, onde era a antiga faculdade de letras. Sim. Lá na Rua Maria Antônia. Na Rua Maria Antônia. E aí tinha uma espécie de um guindaste, uma coisa de ferro, assim. Aquela coisa bruta que você vê em galpões, né, de transportar cargas. Numa ponta tinha um estetoscópio, né, médico, e no outro tinha um gancho forte com um pedaço de carne já meio apodrecida. O título da... Nossa. Era de quem? Era uma instalação. Da Era uma Varejão? instalação, não sei. Ele tinha que ser uma instalação. E ela fala assim... Carne pendurada, eu penso na Adriana Varejão. Madonna era o nome do título. Oi? Madonna. Né? Ou seja, a Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aí eu ficava ali... Ok, a carne apodrecida, o estetoscópio, um coração ausente. Olha a razão. Olha a razão tentando entender. Explicar, racionalizar aquilo que não te tocou. Tem um quadro na Pinacoteca, que eu não sei quem é o autor. Ele é do século XIX. Ele foi doado. Até o doador é anônimo. Parece a história do Borges, mas existe, o quadro está lá. É acervo fixo? É acervo permanente. Permanente. Da Pinacoteca. Chama La Culla Tradica, um autor italiano radicado no Brasil, aquele processo migratório, né, no começo do século, tal, final do século passado, final do 19, começo do 20. Não tem nada definido no quadro. O quadro é uma indefinição, o inglês que a gente está falando agora, meu Deus. O Francis Bacon? É um pré-Francis Bacon. Você não sabe se é uma criatura, uma mulher, se ela é ao mesmo tempo um meio cavalo, se ela é da floresta, se ela é a própria árvore. Isso tudo está indefinido. E há uma queda num pedaço de tronco, uma pessoa que cai, na tua cabeça você fala com aquilo. Ele é simplesmente lindo e misterioso. E você não sabe nada do que está acontecendo ali. Mas aquilo é profundamente do âmbito onírico. As cores te pegam, o embaçamento te pega, te dá um pouco de medo e uma curiosidade, e você não consegue tocar, porque é uma tela, você vai preso, você está destruindo o negócio. Mas você quer fazer assim o negócio. Ele é um quadro enorme, ele tem acho que 1,20 por 60, 70, é um quadro enorme, tamanho de uma pessoa. E chama La Culla Tradica, a origem trágica, o berço trágico, o nascimento da sei lá o que, algo que aconteceu ali, que também é fundamental na sua vida, que mudou completamente o curso da tua vida. Né? Então é isso, né? Eu não vou a razão nenhuma, eu olho para aquilo e fico bestificado com aquilo. O que é isso? A razão, né, vem depois, né? Vem depois. A razão vem depois. Depois você vai pesquisar, analisar, você vai olhar, você vai escrever um texto sobre aquilo, um texto crítico, falar sobre as pinceladas, sobre as cores. E se vem, né? Porque senão você fica só com aquilo que você ganhou, você sentiu, você carrega. Aquilo que ficou na memória, né? E curioso, teve... E é inconsciente. É difícil traduzir. Do inconsciente. Agora eu estava lembrando, teve recentemente em São Paulo também a exposição do Monet. E aí, assim, belo, né? Belo. Também não é dos meus pintores preferidos. Eu sou mais Francis Bacon, sou mais Picasso, sou mais Van Gogh, eu sou mais... Salvador Dali. Eu sou muito fã. Eu gosto muito. É o rei da forma. Eu gosto muito. Eu gosto, mas assim, acho
Ok. Dali, acho importante. Até porque eu tenho uma birrazinha do Dali, do Buñuel, por causa do Lorca, que é um dos meus poetas preferidos. E eles foram muito sacanas com o Lorca. Então eu acho que o Dali e o Buñuel... Eu gosto do Bosch. O do Bosch é aquela loucura. Maravilhoso. Aquela loucura. Eu quero entrar aqui. Eu quero morrer aí. Eu quero ir pro país dos quadros do Bosch. Entrar ali, Mas aí, quantas vezes eu, diante dos quadros do Monet, falava: nossa, que bonito. Nossa, que beleza. Aí eu lembro que eu falava em voz alta, eu falava assim: como uma pessoa consegue um lilás desse? Isso é incrível. Como uma pessoa consegue essa luz? Como que consegue? Né? Então tem algo de ainda tem que aquele não... quadro impressionante do Império da Luz, né, do Magritte, né, que é o reflexo de uma casa, reflexo de uma casa num lago. As duas dimensões da noite e do dia estão no mesmo quadro. O que a luz é capaz de fazer, né? Trazer o dia e a noite no mesmo. Impressionante. É um negócio, é uma aula. Né? E você fica besta assim, não é possível. Você falou do que te toca, né? Que lilás é esse? Como ele consegue a produção de uma cor dessa? Né? Eu vejo naquelas loucuras, também tem alguns pintores do século XIX, uma obsessão pelo corpo. Você fala: meu Deus do céu, que pé é esse? Que mão é essa? Aí você começa: será que eu sou fetichista? Aí você começa a ver. Mas não é, porque é incrível. É incrível, porque ele é incrível. É tudo tão... É incrível. É incrível. E te lembra algumas coisas. E a gente olha para o nosso pé, assim, discretamente puxa. Né? Esse não saber dizer, esse embasbacamento, esse maravilhamento, isso, essa força, aquilo que é estética, a gente está tentando trazer a boca aqui, desperta, né, no outro. Que desperta esse como fazer, por que aquele corpo é diferente desse, aquele lilás é diferente desse, aquele jardim é diferente desse, esse recorte que o artista faz. Quantos jardins a gente já não viu? Com certeza, com certeza. Mas aquele ali, né, habitado daquela forma, construído daquela forma. Então é isso, a escolha que é feita. A escolha que é feita. Né? Porque esse e não aquele. Então tudo isso, e claro, desconstruir tudo isso para provocar. Tem um artista inglês, eu acho que é Mark Quinn, o nome dele. Ele é escultor. E ele fez uma cabeça dele mesmo, e translúcida, e dentro ela é oca. E de 6 em 6 meses, ele vai tirando uma quantidade de sangue dele e vai jogando dentro da escultura. Uau! Vai colocando na escultura, até preencher. O sangue fica... A escultura fica meio que num ambiente mais frio, né? Para não... Tipo, para não... Fica essa coisa coagulada, será? Para preservar. Parece uma coisa de groselha que está lá dentro. O fato é que você olha a cabeça do artista, né? O sangue que foi tirado ao longo do ano, né? De meses para ser preenchido. Acho que não sei quantos litros preenche aquilo lá. 6, 7, 8. A gente tem quantos litros no sangue do corpo? Não sei dizer, mas é bastante. Né? Depois você pergunta para a produção. Produção pesquisa e conta para nós. Eu acho que são 6 ou 8 litros. Um adulto tem de sangue. Enfim, algo assim, não sei tudo isso. Enfim, e a cabeça toda cheia de sangue. E você olha para aquilo, você fala, bom, claro, o padrão dele é o antiestético. Porque tem uma característica de choque. Primeiro, quando você não sabe... Provocar ali. Uma provocação. Quando você não sabe, tudo bem, uma cabeça com líquido vermelho. Quando você chega mais próximo e olha que aquilo é o sangue... Ficha. Que é sangue, aí tem um negócio. Ele está cumprindo um certo propósito ali, né? Essa provocação, mas também tem um elemento, acho que muito social ali sendo dito, né? Do trabalho do indivíduo. Eu dou meu sangue por isso. Isso é meu trabalho, isso não é perfumaria, não. Os artistas têm um lugar, deveriam ter um lugar na sociedade como o pedreiro, o farmacêutico, o médico, o professor, né? E não ser tratado como uma figura genial, ainda que a gente possam ser, né? Mas é produto de muito trabalho isso. É de muito trabalho. De muito 5 litros de sangue, tá? Eu acho que assim, eu dou meu sangue por aqui. Meu trabalho, é minha vida. Eu morro por isso, porque eu trabalho. E a gente também, todo mundo tem o seu trabalho, né? E será que é só no escândalo que eu sou visto? Né? Não posso ser apreciado? Então acho que tem uma tentativa de soco no estômago, aí uma antiestética que acaba sendo uma estética. Acaba sendo uma estética. Sim, claro. Acaba sendo uma estética. Né? Eu estava lembrando muito de um artista plástico. Eu também vi uma exposição dele, acho que foi no Rio de Janeiro, chamado Antônio Obá. Ele é do Distrito Federal
E o trabalho dele é incrível. Ele é pintor, ele é escultor, etc. E falando dessa questão da aura, só para voltar um pouquinho daquilo que me arrebatou na Parrade em 2001. Estava com o Moisés, meu companheiro, vendo essa exposição. E tem uma série de quadros dele que trazem alguns elementos expressionistas, enfim. Mas são figuras de crianças pretas. Ele é um artista preto. E que retrata muito também a paisagem da Caatinga, né, do Cerrado, do Cerrado, porque ele é do Distrito Federal, então ele teve uma vivência ali no Cerrado. Também tem um vídeo performance dele que, olha só, fui muito tocado pelo vídeo performance dele, assim, ainda que eu não goste muito, mas eu lembro dessa sensação, dessa sequência de imagens dele, só de rostos de crianças pretas em situação de pedido de socorro, de dor, de olha pra mim, eu tô aqui. E eu fiquei parado um tempo ali e eu não conseguia sair dali. Eu não conseguia parar de olhar para as telas do Antônio Obá. E aí a curadoria muito bonita, a luz muito bem construída, muito bem pensada, com uma intencionalidade de valorizar as obras. E aí era uma parede assim, curva, né? Então você passava os olhos e você era tocado por aquilo, assim. E é um soco no estômago, é uma obra de denúncia, é uma obra que retrata este corpo desprezado, este corpo, né, à deriva e etc e tal, mas de uma beleza que eu falei, nossa, que bonito isso, assim. Então, o que eu quero dizer com essa volta que eu dei é como é bom poder conhecer novos artistas, novos pintores que ainda estão vivos, tem muita gente, que ainda estão conseguindo espaço também nas galerias, mas também fora delas. Sim. E como é bom também que exista uma estética que toque as pessoas que tem no funk o seu modo de existir. Isso é uma questão importante, porque no âmbito institucional, ou no âmbito das galerias de arte, no âmbito onde a arte foi colocada num pedestal onde não poderia estar, porque ela ficou distanciada da população, predomina a frieza e predomina a instalação. Sim. Só que no âmbito do cotidiano, das ruas, da nossa vida, que a gente tem que ver todos os dias, a arte popular venceu. Venceu, ainda bem. Né? E ela é bela, ela é bela, ela é extravagante. Aquela coisa do Joãozinho 30, sabe? Quem gosta de pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Né? O Joãozinho, aquele carnaval. Então, esse carnaval fundamental que ganha as ruas, eu pinto meu cabelo de verde, e nos azul, representa também, né? Tem uma representatividade também, né? Exatamente. Então, acho que essa arte popular, ela venceu do ponto de vista de fazer exercer a minha voz, minha personalidade, construir aquilo no mundo que não me representa. Então, a arte política acabou se transformando numa única coisa. Né? E ela é muito bonita, muito potente. Né? Você vê da moçada toda, como se veste. E o que eles gostam desde... Não é só o funk, mas eles gostam de mangá, coisa japonesa. Sim. Eles gostam de detalhes, eles gostam da violência, eles gostam também de análise, eles gostam de explicações. Eles vão trazendo uma diversidade, né? Uma diversidade. Gama. Eu acho incrível, por exemplo, os cortes de cabelo, as danças. Tem dois garotos, eu não sei se eles são do time lá do Dream Team lá do Passinho, sabe, lá no Rio de Janeiro. Ninguém no mundo dança como eles. Não. Ninguém. Talvez o Michael Jackson, mas eles superaram. É uma coisa absurda. Acho que e tem um vídeo deles dançando. É uma coisa impressionante. Eles estão num baile, um menino está de cabelo verde. É uma coisa assustadora. Onde chega o corpo, o movimento, a expressão daquilo tudo. Eu adoro esses movimentos com corpos. Aquilo é muito forte, né? E aquilo é essa arte popular que está estabelecida e que veio para exercer essa política, essa voz e essa estética dessa beleza muito própria. Que, claro, é própria da juventude, porque ela tem muita potência física. Né? Ela é própria da contestação, né? Porque eu estou construindo um lugar meu no mundo, e ela também, mas ela é preocupada, todos eles são preocupados em construir uma beleza, porque eles querem uma coisa que todo mundo quer desde a antiguidade: memória.
querem ser lembrados, É verdade. né? Falar meu nome. Vamos falar uma vez do Dante, né? Para dizer que a gente não falou mais do uma Dante. vez? Quando ele está lá no inferno, né? Todo mundo pergunta para ele: fulano lembra de mim? Fale de mim. Fale de mim para não sei quem. As pessoas querem essa lembrança, essa memória. Então essa exuberância que eles trazem, né? Por exemplo, a técnica composicional está em segundo plano. A questão de comunicar por um certo romantismo que ficou como lugar comum está em segundo plano. Tem aparecer, causar, porque é a questão da visibilidade. Da visibilidade. Né? Agora, e é uma beleza que tem sido construída. Né, com aquilo que eles têm. A coisa que eu não estava dizendo que eu não tinha acesso a materiais, eu usava o que tinha à mão. Eles usam o que tem à mão. E o que eles têm à mão, que é juventude, vou pegar o Milton Nascimento de novo. Força, coração, juventude e fé. Olha. Então, né, eles vão nessa construção e produzem coisas incríveis. Eu acho que eles buscam também uma perfeição dentro, né, da... É porque eles não tiveram, o acesso é muito recente, sabe? Saber que existem aqueles autores. Mas essas composições, a sincronia da dança, a sincronia dos corpos, né? Também é uma dentro busca do que eles fazem, com certeza. Claro que é. Mas assim, eu me lembro do Mano Brown falando, né? Com um determinado momento, ele falava assim, poxa, tenho que ouvir, ele falando pra rapaziada lá, tem que ouvir o Milton Nascimento, tem que ouvir um Caetano Veloso, tem que ouvir o que está acontecendo ali, não só os caras lá do rap lá de fora, tem que saber o país aqui também, como se produz esteticamente os outros, e isso foi muito rico para ele, né? Então é isso, né? Então isso que acho que é o grandioso da gente constatar de que essa coisa dessa arte popular, ela é triunfante nos dias de hoje, ela é exuberante. Ela é exuberante e, claro, né, ela tá... e ela aproxima, né? Aproxima. Dessa frieza que o Antônio está falando das instalações. Eu não sei se... que lugar é esse que ainda as pessoas ainda insistem? Será que também é uma estética? A frigidez é uma estética? Pode ser. Talvez eu conheça pouco. Mas eu acho que também depende naquilo que toca, né? Vou de novo na Bienal. Tinha uma obra lá, uma árvore imensa, né? Com uns panos, uns tecidos, com umas cores da terra, assim, né? E aí depois emendava lá com uns torrões mesmo, né? Que dá aquela concretude. Que era uma instalação, mas aquilo... Eu fiquei pensando em muitas coisas, assim. Na hora me provocou. E assim, claro, né, para outro lá eu fiz uma provocação para os meninos. Eles falaram, ai, passaram direto, nem olharam muito. Aí eles olharam uma outra coisa que fazia uns movimentos. No teto sai assim, abre, fecha com os véus, assim. Eles ficaram encantados. E aquele é bonito esteticamente, mas aquilo praticamente eu olhei... me tocou, assim, né? Mas essa coisa da terra, eu gosto muito de árvore, de raiz, de uma coisa que puxa, né? Vai me remetendo a uma série de coisas, assim, até da infância, assim. Me remeteu a uma série de coisas que pro outro que tava ali do lado. Não, Rosana, vou pra lá, né? É pessoal, né? Isso, é a experiência de cada um. Que vai trazendo esse lado subjetivo mesmo, que me remeteu à infância, brincar na árvore, uma série de outras coisas que pro outro... Acessou... Para retomar um pouco o início da nossa conversa, acessou os seus sentidos. Isso, os seus sentidos, a sua percepção. E eu lembrei de uma música do Gil, se eu não me engano, tá num disco que é belíssimo, chamado Sol de Oslo. Maravilhoso. Aquele carrinho de mercado, um monte de coco. Lindo, que ele gravou com a Marlene Miranda. Exatamente. É maravilhoso. Eu vou para Oslo para sair no Oslo. É sensacional. Um bloco áspero na terra do... Exatamente, é maravilhoso. E nesse disco, se eu não me engano, tá nesse disco, tem uma música que ele fala assim: o povo sabe o que quer. Mas o povo também quer o que não sabe. Exatamente. Ele pega uma batida de rap ali. Então tem algo... infelizmente, o acesso aos museus, às galerias, às salas de concerto... É muito difícil. É elitizado, né? É elitizado. E é um horror. É um horror que isso aconteça. Porque é muito importante quando a arte vá para a rua, é muito importante a arte popular, é muito importante essa efervescência da juventude, a arte ocupar outros espaços para além dos museus. Expandir, né? Mas seria muito bom que também as pessoas pudessem ir aos museus, ir às galerias e acessarem as obras. Principalmente os espaços públicos. Né? Todos com eles mantidos e construídos com verba pública. Como as pessoas não, gente. Né?
O que a gente tem Hoje tem tentativas também, eu vejo, né? Nas escolas públicas, assim, de levar os jovens a museus. Ontem eu vi, gente, na Bienal todos os dias. Então dá para ir quem quiser. Todos os dias gratuito? Todos os dias gratuito. Não tem um dia específico, então aberto. Que legal. Muitas escolas públicas eu olhei ontem que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante. E vindo assim, ó, escola pública, eu até perguntava, vocês de Diadema, né? De lugares periféricos, que eu achei muito legal esse acesso, importante. E eles fazendo um monte de perguntas, assim, uns deslumbrados, olhando assim, né? Que eu fiquei pensando, nossa, será que é a primeira vez? E aí eu quero puxar uma outra coisa também. Tem essa questão da comunidade ali de pouco acesso, mas que tem movimentos para atrair e gratuito. Né? Tem a coisa do transporte, outras coisas ali que vão interferindo para ter o acesso, né? Sim. E aí tem uma outra coisa que me chama a atenção também, quando eu vou a museus, tudo, dessa busca das pessoas de irem para o Instagram. Opa! Exatamente. Né? Não entende nada, não quer saber de nada, eu só quero sair, que eu tô numa obra que está tão bem falada ali. Eu vou sair. E aí me preocupa, e eu vi, mas eu não vou saber dizer que foi muito rápido, que parece que está tendo um movimento, assim, de muitas pessoas que faz parte da elite lá, ou que tem acesso a toda essa cultura, de ir para museus, assim, para ir contando pontos, assim, Score, não. Black Mirror. Sabe, um episódio de Black Mirror. O quanto que eu entendo. É só pra ostentar aquilo, mas não é real, não é. Vi alguma coisa meio rápida, nem sei direito, assim, muito falar profundo sobre isso. Mas me chama a atenção, assim, muita gente não queria saber nada. O que é isso? Se isso me toca, se não toca. Só importa tirar uma foto e dizer que você foi lá fazer o check-out. Eu vou porque tá sendo... famoso. Então eu vou. Mas tá tendo lá no MASP? Tá bom, eu vou. Mas nem olha pra obra. Tá de costas. Nem olha, não aprecia, passa rápido. Mas isso é uma outra questão estética, né? Até os lugares instagramáveis, Oi, o que está acontecendo? O que importa para muita gente hoje é isso. Nossa, ali, claro. Uma foto. Vou te dar um exemplo, o que é muito triste. Eu tenho circulado por muitas bibliotecas, né, por conta da divulgação do livro, os espaços vazios das bibliotecas. Nossa, triste. Bibliotecas incríveis. Claro, você tem umas atividades. Eu procuro fazer aos finais de semana para que tenha. A ideia é que o livro chegue às mãos das pessoas, né? Não vou marcar uma segunda-feira de manhã. Eu sei que todo mundo trabalhando, não vai lá. Em aula e tal. Tem programas. As bibliotecas acabaram se convertendo em lugares também de sediar o pessoal que dança, o pessoal que canta, o pessoal de teatro, né, de ensaios, né? Mas que é um pouco desolador você constatar aqueles espaços imensos, né, de uma arquitetura convidativa para reflexão, para leitura, para você habitar um outro país, para você poder construir algo ali, ser desafiado e desafiar, que são espaços das bibliotecas pensados para isso, que você encontrá-los aí no vazio. Né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Isso é uma coisa muito triste. Né? Então, e que nem os adolescentes não vão lá mais para pesquisar igual a gente ia, né? Não existe, né? Agora eles podem ocupar de outras formas. Né? Né? É outra realidade. Porque o acesso à leitura nunca foi tão grande, tão forte, tão efetivo. Não está mais nos próprios livros físicos, mas ao alcance de um clique. O acesso à informação, né? num geral, né? Geral. E, no entanto, como se tem uma leitura cada vez mais desatenta, fragilizada. Eu entendo, né? A gente pode... E que só está no campo e num peso, porque a gente trabalha em escola e a gente sabe. Sim. Se não tem na escola e a escola não pode promover. Isso. O acesso às bibliotecas, aos museus, né? Tudo que se refere a diversas formas de expressões, né, culturais. Se a escola não faz esse papel, a família não está fazendo mais. É isso mesmo. Não está fazendo mais ou não fazia também. Eu também fico pensando no interesse, sabe? Porque até vão com a escola porque a escola está levando, mas o interesse genuíno, sabe? Como é que a gente planta isso? É ou outro da escola inteira que foi um ou outro que e valores. E eu tô falando ali, de escolas da elite, gente. Né? De valores mesmo que... Não, né? Eu vou numa viagem.
Não, e na viagem, óbvio, tem muita coisa que você pode capturar. Mas na viagem eu vou só pra gastronomia e tirar fotinho, não é pra ir no museu X. Porque aquilo que você levantou anteriormente, não é... Esse ambiente é instagramável? Isso. Teve uma artista japonesa, não sei se vocês vão me ajudar a lembrar o nome dela. Ela tava no Tomi Otaki. É aquela das bolas? Será que é ela? Tinha umas luzes, umas coisas incríveis. É uma japonesa. É ela? Eu não sei agora o nome dela, mas ela tinha uma obra de arte meio que interativa, bonita. Assim, ninguém viu nada de nada. Aquilo, e o Instagram faz um pouquinho mais de tempo. Porque essa que estourou. É isso. Essa, esqueci o nome dela. Né? Não tinha, aquilo era uma moldura para minha foto. É só isso. Tinha um sofá que você tirava com uma tela. Nenhuma discussão. É só isso. Então é isso também, né? A ideia de que não se qual é o mundo que vivemos hoje. E é uma fragmentariedade, né? Sim. O quanto a vida hoje ela está fragmentada, são pequenos fragmentos de felicidade que ocultam a vida real. E as dores e os traumas e os cortes e tudo. Então aquilo que é instagramável, aquilo que... E é louco, eu fico pensando, né? Nos adolescentes, por exemplo. É tudo muito imediato, automático, superficial, né? É isso aqui. Esse movimento. Rolar tela. A dificuldade, inclusive, dessa geração que já nasceu o algoritmo nem ajuda, né? Porque se olhar as coisas legais, o algoritmo me ajudar para olhar mais coisas legais. Não, mas é só porcaria. Aí você só olha porcaria. Qual é a disposição de parar diante de uma escultura, de uma tela, de um livro? Então é muito louco. Acho que a gente não consegue conceber o que a gente vai viver, o que a gente já está vivendo daqui a um tempo. Tudo é muito devagar para eles. Tudo é muito devagar. Então tem algo da fruição, né? Sim. A arte também nos leva à fruição. Total. E aí o quanto é para... E aí, assim, na verdade, eu vou me corrigir. Eu falei dos adolescentes, mas estou falando de todos adultos. Desse mundo atual. Eu tenho constatado também. Olha... Pessoas mais velhas do que eu já estão nessa onda. Sim. É chocante. Meus amigos, estamos aqui há um tempão. Não vou nem falar para vocês. Acho que é hora da gente começar a fechar um pouquinho o assunto, né? E vocês falarem da estética no trabalho de vocês, na vida de vocês, na produção artística dos senhores, aproveitarem e apresentarem os seus livros. Legal. Por favor. Quer começar? Pode começar. Os mais jovens primeiro. Tá bom. Bom, é a segunda vez que eu venho aqui, né, no Confraria Literária. Vou ser breve, na verdade, e vou pegar pelo gancho da estética, que é sobre o que a gente está falando. O meu livro, Corte que Desafia a Lâmina, da editora Cachalote, ele entrou em pré-venda em dezembro de 2024, mas ele foi lançado oficialmente em março de 2025. Então, para não me estender muito e falar só do aspecto estético do livro, me interessou em dado momento investigar o que eu tenho chamado de estética da cicatriz. E aí eu fui mergulhar nesse processo. É um livro em que é um livro que dialoga com alguns gêneros. Então, fundamentalmente é um livro de contos, mas que também vai para o poema, para os aforismos, para um ensaio filosófico e etc. Mas quando eu me dei conta de que em todas as histórias haveria algum momento de dor aguda no corpo, e aí surgiu o texto fundante deste livro, né, que eu já comentei com vocês, vou comentar agora com o Ivan. O primeiro texto do livro nasce de uma experiência traumática que eu tive, que eu vivi dos 12 aos 14 anos de idade, que foi o adoecimento do meu pai, vítima de um câncer. Ele fez uma laringectomia e ele extirpou os órgãos e ficou sem falar. Aí eu fui visitá-lo no hospital e ele escreveu num pedaço de papel: "Está tudo bem, meu filho". Eu voltei anos depois para essa cena e falei: sinto que essa é a cena fundante deste livro. E a partir daí eu comecei a investigar o que seria uma estética da cicatriz. Qual o percurso possível do corte até a cicatriz, literariamente, né? Pensando a palavra como lâmina, o livro como um corpo que é cortado por essa lâmina-palavra, a palavra como uma cicatriz no papel. Então, do ponto de vista estético, eu falo que é um corpo-livro que foi
realizando um movimento de tensionamento com essa lâmina-palavra. Em alguns momentos, o corpo livre permitiu ser cortado pela lâmina-palavra. Em outros momentos, ele falou, não, aqui não. Né? Então, foi uma experiência estética em torno do percurso que é possível do corte até a cicatriz. E corte, para mim, o corte, para mim, neste livro, ele resulta do tensionamento entre pulsão de vida e morte, Eros e Thanatos, que é o que nos move, que é o que nos coloca em movimento, né? Mas também dialogo do ponto de vista estético, e aí eu trago as minhas raízes afro e etc e tal, com uma escrita que nasce a partir daquilo que a gente compreende por Exu, né? Que é um orixá que está em todas as coisas, um orixá que instaura o caos na nossa vida para que a gente dê forma ao caos, né? Aliás, a gente podia falar sobre Exu e estética, que seria maravilhoso. Mais mais um rap conf. Mais um rap conf. Então, tem esse diálogo no livro com essa estética que investiga um percurso possível do corte à cicatriz, num tensionamento entre Eros e Thanatos, mas entre Eros e Thanatos tem um Exu ali também, desorganizando o processo de escrita para que essa desorganização ganhe uma forma. Então, em linhas bem gerais, a partir da perspectiva da estética, foi isso que me instigou ao escrever O Corte que Desafia a Lâmina. Bem. E a gente, enquanto leitora, sentiu exatamente. Como leitora, eu senti. É verdade. Vários cortes e cicatrizes durante as leituras. Sim. Voltando para uma palavra que você usou, foi essa a intenção. Olha lá, tá vendo? Houve uma intencionalidade para que isso... Atingiu. Que bom. Bom, o meu livro, Antes do Carnaval, da editora Patois, eu publiquei... Ele foi lançado dia 16 de agosto desse ano. Novinho. Olha, é novinho. Tá novinho. E ele é um livro de poesia, né, de poemas. E ele tem uma... Eu não sabia que ele teria esse título, né? Eu não sabia ainda esses poemas que são... claro, calcados na experiência, né, do nosso cotidiano, e essa experiência vai trazendo a você algumas palavras, algumas expressões. E como a via poética é a primeira via do meu trabalho, né, e eu pelo menos não, alguma experiência me ensinou, né, às vezes algum texto tem a forma já de um conto, algum texto nasce como conto, mas se transforma em poesia, algum texto nasce poesia, mas na verdade ele é começo de uma dramaturgia, é o fazer que vai... O suporte é muito dado, né? O lugar do texto é dado na feitura dele, né? Enquanto você está fazendo. Claro que em alguns casos nasce como poema e vai ser um poema. Só que o trabalho que você tem a partir da experiência, da constatação, ou do susto, ou enfim, de uma experiência específica, ou de uma leitura da sociedade que você queira fazer, isso demora um tempo e aí a investigação da palavra. Às vezes o verso vem pronto e você vai atrás de transformar. O que é aquilo? Né? Pelos títulos a gente vê isso, né? Nem Todo Mundo, que é um poema que abre o livro. Ele é muito povoado por bichos, muito povoado pelo contato, pela observação. Eu estou ficando mais velho e a minha observação tem voltado a um lugar da infância, a uma observação muito cuidadosa das coisas que se movem, ou as coisas estáticas, né? Dos pássaros, das plantas, de besouro e de vespas e de formigas, insetos sobretudo, mas também de gatos e cães, né? A minha observação nunca foi gratuita, mas ela tem ficado mais precisa, né? E mais detida sobre esses seres e sobre o movimento das pessoas. Eu ando muito pela cidade, eu pego muito transporte público, né? Metrô, ônibus e tudo mais. Então a cidade de milhões, a cidade de formigueiro, ela me traz muitos elementos, né? E não que eu saia catando poemas pelas ruas, né? É a expressão da vida, tem um caráter original, assim, legítimo nisso, né? E de surpresa de você constatar na aflição do outro a sua aflição, de você constatar na cara gratuita de cansada no final do dia, na sua cara gratuita de cansada, né? A cidade como espelho e entendimento de si também. Então eu tenho muito da cidade de São Paulo, tem muito de alguns deslocamentos que eu fiz pelo país, mas esse olhar para tudo que é vivo.
E em determinado momento tinha alguns poemas, né? E eu falei, tem umas fantasias. Eles falam de cães, de gatos, de cupins. E eu pensei também é um livro que pensa também as cidades, os nossos deslocamentos, a nossa observação. E ele traz uma reflexão, porque ele tem uma organização, né? Os poemas não estão... Eles têm uma sua autonomia em si, mas pensando no carnaval, por isso que ele tem esse título, pensando no carnaval como a manifestação cultural mais importante no país, né? E ela não é pouca coisa, né? Porque o carnaval é uma construção de um mundo, né? Uma construção muito poderosa, muito bonita, harmoniosa, muito difícil, muito trabalhosa, né? Então eu imaginei esse antes do carnaval, que está anterior a esse carnaval, o que vai explodir lá no final, né? Do texto, como um canto a Iemanjá, que é uma oração que aparece, né? Vai até fevereiro, o livro começa... Ele tem a ideia de uma construção de uma escola de samba. E os seus poemas são as fantasias. Olha aí, a estética. E essas fantasias se desdobram nas obsessões humanas. Nós, quando eu falo de gatos, a percepção que a gente tem dos gatos, dos olhos dos gatos, das joias raras que os gatos trazem nos olhos, mas de nós gatos, como sonolentos, preguiçosos. Quando a gente fala dos cães, o poema dos cães, é também dos cães, mas de nós cães, enquanto cães fiéis ou bonzinhos, se a gente quiser fazer essa leitura de nós mesmos, dos cupins, do quanto nós somos danosos também, e de borboletas, e de tatus, e de ursos. Mas bem de espelho mesmo, né? É de espelho. Mas também tem uma leitura da cidade, né? É como se a gente estivesse preparando algo, um desejo. E por meio desses códigos poéticos, as nossas pulsões, os nossos desejos, né? Então, basicamente, essa é E depois, quando eu vi esse grupo de poemas, eu falei assim, não, isso é algo se preparando para algo, para acontecer, para alcançar, né? E porque um dos poemas falava isso, né? Tomara que... Foi em dezembro do ano passado que esse título surgiu, ou talvez um pouco antes... Não, teve um dia 21 de dezembro que eu vi uma notícia dos alinhamentos das esferas, dos planetas. Eu falei, poxa vida, tomara esse grande acontecimento nos dê entendimento do mundo, e tomara que isso seja antes do carnaval. Aí surgiu. E aí, esse é um poema, aí saiu esse que está dentro dos poemas e que deu o título do livro. É isso, basicamente. Muito bom. E também revela a leitura de alguns poetas que eu estava tendo nesse momento, que eu tive nesses últimos anos. Eles estão presentes aí no livro, né? Algo muito bom. Agora, depois de todo esse esclarecimento, a gente vai até ler e compreender melhor, né? Sim. Não tem como. Sim. Eu quero depois saber o que você achou. O corte do dele também. Você vai ver. Se eu soubesse que você... Não sabia que você viria. Eu ia trazer um exemplar para você também. Ah, mas você tá aqui, é nosso, é da confraria. Aí eu pego, a gente compartilha para ler e até para a gente conversar. Né? E importante também destacar que ele é um livro que foi fomentado, né, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pela Lei Aldir Blanc do Ministério da Cultura. Isso é fundamental. Que eu agradeço imensamente, né? Tem o PROAC, né, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que todo ano promove, abre os editais, né? Você escreve o seu projeto na área da dança, da música, audiovisual, enfim, de literatura. Eu inscrevi esse projeto com o livro, a publicação do livro, com esse livro eu tenho circulado por 20 bibliotecas e espaços culturais públicos do estado de São Paulo, dando uma conferência que tem por título A Experiência Poética como Lucidez no Mundo, né? A linguagem poética que lança a luz sobre as trevas do nosso existir, né? Então, além do livro, tem a conferência, e fiz uma versão também em braille para ele e uma versão em audiobook. Tudo isso financiado com verba pública, com os nossos impostos, né, por meio da Secretaria de Cultura do Estado e da Lei Aldir Blanc do Ministério de Cultura. Bacana. Aproveita e passa onde as pessoas conseguem comprar o livro, você também, e o contato de vocês, acho que o Instagram, né? Sim. Por favor. Bom, meu Instagram é @literarruda. Que legal o nome, né? Pois é. Literarruda. Mas é Arruda teu sobrenome. É Antônio Arruda. Aí eu falei, eu falei Antônio Arruda. Eu falei, gente, Literarruda, né? O meu perfil literário, assim. Tem o meu perfil pessoal, Antônio Arruda, mas aí fechado, né? E decidi, na verdade, criei um Instagram literário porque eu gosto muito de ler em voz alta. Eu amo ler em voz alta.
E com essa voz. E as pessoas falam, você lê melhor. E eu adoro escrever resenhas. Aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Excelente. Então eu leio textos, escrevo, divulgo meu livro. Então você pode comprar diretamente com o livro. Com livro é ótimo, adorei esse ato falha. Você pode comprar. Vai que você consegue. Vai que, né? Mas você pode comprar diretamente comigo no perfil @literaruda, me manda uma mensagem, ou pode entrar no site da Cachalote, que é um selo do grupo Aboio. Então você procura lá Aboio Editorial, Editora Cachalote, você consegue encontrar o livro. Tá bem. Então tentem diretamente com o autor ou diretamente com a editora, porque isso faz toda a diferença. Gente. Né? O meu Instagram, Ele vai colar. Eu vou colar. Ele está aqui justamente na orelha do livro. É Ivan.Forneron. É o meu Instagram. Que também é o Facebook, Ivan.Forneron. Olha só. Facebook ainda, olha. Você sabe? É nada, brincando. O Face, Muita ele é utilizado pelas pessoas mais velhas. É isso que eu ia falar. Mas bastante, né? Essa obsessão com o Instagram é uma coisa muito brasileira. Você sabe que entre os alemães, entre os ingleses, espanhóis também, é o Facebook o negócio. Olha só. Sabe? Eles vão muito pro Facebook, mesmo tendo o Instagram. Né? Enfim, então tem esses da Ivan.Forneron, tanto no Instagram quanto no Facebook. Qualquer outra informação é da editora Patuá, né? Foi publicado por ela. E qualquer outra informação. E para comprar o livro? Também na editora Patuá. E quem me seguir nas redes vai percorrer, vai ficar sabendo onde eu vou estar fazendo essas conferências. Sim. Nas E bibliotecas, todo mundo que for nas conferências vai ganhar um exemplar do livro. Ai, que Olha! bacana. Vai ganhar um exemplar do livro, todo mundo que for nas conferências. Tá. Então só me E seguir. tá focado em São Paulo? Essas conferências estão ou não? A nível São Brasil Paulo, ou tá focado agora? No estado de São Paulo, No estado mas é o de grande São Paulo. ABC, né? Eu vou fazer a próxima vai ser, essa última que eu fiz foi dia 4 de outubro, um sábado, foi em Araras, na cidade de Olha. Araras, na Casa da Memória de Araras. A próxima vai ser em São Bernardo, quinta-feira. Depois tem Araraquara, dia 17. E depois tem Ilhabela, dia 25. Nossa. Depois Sorocaba, dia 31. Que legal. Já fiz 3 em Santos, né? E vou voltar para Santos para fazer também. Legal. Estou dando quem me seguir ali é um tour. Um tour para divulgar. E é isso. E está fazendo legal. tour antes do carnaval. Antes do carnaval. Boa. Corre que já tá aí, hein? Então tá bom. Eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Rô? Não, é isso. Só agradecer aqui nesses encontros. Também a gente aprende muito, né? A ideia é trocar e que todos que estão nos assistindo que possa conhecer mais um pouco ali das experiências, né? Dos convidados. E para mim foi aprendizado. Vocês foram dando algumas referências que eu conhecia e outras que não, que me fomentam, assim, de vontade de depois mergulhar nessas referências que vocês foram também trazendo. E entender um pouco ali também dentro do meu entendimento sobre estética, outras formas de entendimento sobre estética, né? Sim. Porque a gente não fecha, né? Não, ainda bem. Estética, na verdade, tinha esse propósito de abrir, né? Ainda bem. Ainda bem. É isso É mesmo. isso. Só Aprendi agradecer. muito com vocês hoje aqui também. Até foi quase uma palestra de vocês dois. Eu só estava assistindo aqui, ó, pensando, A processando. gente fica até com medo de entrar, né? interromper, Porque eu falei, porque gente, tá fluiu tão tão gostoso. bem que demais, gente. Muito obrigada. Obrigado. Eu que Né? agradeço. Espero Obrigado que vocês. vamos convidar ele para participar do Rap Confra agora, É bem né? legal, Você é né? muito bem-vindo. Vou Da adorar. match Vou certinho adorar. aqui, tá? Vou A adorar. Rosana Já é deu sempre match, convidada, já deu mas match. Eu verdade. faço uma sugestão aqui para a produção, né? Se a gente transformasse essa mesa Maior. Tem uma mesa maior. tá pequena, né? Se a gente fizesse uma mesa maior, É. aqui, eu não sei como é que funciona o pessoal da produção, né? Aham. Da câmera, mas que seria uma mesa de 8, 10 maravilhosa, seria. Eu acho uma ótima ideia. Eu só penso nessa Olha lá, questão olha o do ponto. tempo, porque pensa 10 Sim. falando, né? Né, então? Sim. Aí seria Rap Confra Caos. Caos Confra. Caos Confra. Que é uma Caos A Confra. estética do caos. Do rap vai pro caos. Pronto, já vamos criar outro A programa, estética Caos do caos. Confra. Caos Não, é legal. É. E com esse caos aqui, a gente fica, né? A gente encerra o nosso programa de hoje. Fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.